Olá, bom dia a todos. Com grande alegria que nos encontramos aqui mais esta manhã para continuarmos o nosso estudo da obra Renovando Atitudes de Amed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que tem como título Ser Feliz. Esse capítulo ele é baseado no capítulo 5, no item 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente, nesse item aqui, ó. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Eu não sei a vocês, mas a mim sempre me pareceu que a realidade da vida futura explica muita coisa do que a gente vivencia aqui na vida. Me parece muito distante, né, e muito difícil entender um Deus que é soberanamente justo e bom e que permite, por exemplo, tantas desigualdades. Aí poderiam dizer assim: ah, mas essas desigualdades, elas são consequências das aptidões naturais de cada indivíduo. Mas e aquelas desigualdades que ocorrem desde o nascimento, desde a mais tenra idade? Deficiências, doenças, questões as mais diversas. E aí, a gente poderia pensar num Deus soberanamente justo e bom diante de tal cenário? É diante disso que a crença na vida futura se faz muito importante para que a gente consiga entender o que é felicidade. E é diante dessa perspectiva que Hamed, neste texto, vai nos falar sobre isso. E ele inicia falando que as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz, gente, não é uma questão de circunstância. Eu não vou ser feliz porque as coisas todas conspiram para que eu seja feliz. Eu não vou ser feliz porque eu ganhei na Mega Sena ou porque de uma hora para outra um parente distante resolveu me dar uma herança. A verdade é que ser feliz é um estado de espírito. Independe de nós estarmos sozinhos ou acompanhados de outras pessoas. É uma atitude comportamental em face das tarefas que todos nós viemos desempenhar aqui na Terra. O nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes e também os infelizes da nossa vida são resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo da nossa trajetória. No entanto, por acreditarmos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, acabamos muitas vezes nos esquecendo de nós mesmos. Como consequência, o que acontece? A gente não consegue administrar, dirigir e conduzir os nossos próprios passos. Tomamos como jugo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio de outras pessoas. O nosso erro começa quando? Quando nós zelamos pelas outras pessoas e as protegemos, deixando de segurar as rédeas de nossas decisões e de nossos caminhos. Eu fiz uma palestra recentemente em que eu fiz a seguinte provocação para quem me assistia. Eu dizia o seguinte: se eu pedisse a cada um para fazer uma relação das 5 pessoas que mais ama nesta vida, e aí eu dei um tempo. E depois desse tempo eu perguntei assim: quem se incluiu nessa lista? E a maioria disse que não havia. Para ser sincero, ninguém respondeu que tinha se incluído. Todo mundo pensou no marido, na esposa, no filho, na filha, na mãe, no pai,
mas ninguém se colocou na sua própria lista das 5 pessoas que mais gosta, que mais ama nessa vida. E a gente precisa se amar. A gente precisa se amar para que a gente consiga até amar o outro também. A gente tem mania de construir castelos no ar, de sonhar, né? Sonhar em realidades. A gente converte em mito, né? Mito em verdade. E por entre as ilusões românticas, nós investimos muitas vezes a nossa felicidade em relacionamentos que são cheios de expectativas coloridas, condenando-nos sempre a decepções crônicas. Ninguém tem o poder de nos fazer feliz ou infeliz. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim, gente, sucessos e fracassos são subprodutos das nossas atitudes, né? Construtivas ou destrutivas. A destinação do ser humano é ser feliz, pois todos fomos criados para desfrutar a felicidade como patrimônio e direito natural. O ser psicológico está fadado a uma realização plena de alegria, mas, por enquanto, isso vai acontecendo aos poucos, somente, né, daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós a percebemos, conscientizando-nos de que cada criatura tem uma maneira única de ser feliz. Para sentir as primeiras ondas do gosto de se viver, basta a gente aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido de acordo com a sua idade espiritual. Isso nos poupa muito sofrimento, porque a gente fica se desiludindo, querendo que todo mundo pense como a gente. Mas cada um tem uma trajetória, cada um tem um momento. Né? E aí tem gente que diz assim, aceita que dói menos. É assim, a gente precisa entender e aceitar. Para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade, porque todos somos filhos de Deus, estamos todos sob a proteção divina e formamos um único rebanho, do qual, conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. É sempre muito fácil a gente culpar um cônjuge, a gente culpar um amigo, ou uma situação pela insatisfação da nossa alma. Porque nós pensamos assim, se os outros se comportassem como de acordo com aquilo que a gente planejou, com aquilo que a gente coloca como objetivo, tudo seria perfeito. Mas nós esquecemos que o controle absoluto sobre as criaturas não é vantajoso e nem mesmo possível. A felicidade, gente, dispensa rótulos. E o nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem as limitações preconceituosas, se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta. A nossa felicidade, ela se baseia numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com as reais possibilidades. Quem acha que a felicidade só vai acontecer quando a gente conquistar alguma coisa, nunca vai ser feliz. Porque o nosso olhar diante da vida, ele muda. As nossas metas mudam. Tem gente que fala assim, mas quando eu terminar a faculdade... Mas aí, quando terminar a faculdade, a pessoa já vai estar pensando assim, mas eu quero fazer um mestrado agora. Então, quando eu terminar o mestrado, aí a pessoa termina o mestrado e fala, mas quando eu terminar o doutorado, aí ela termina o doutorado e fala, mas quando eu terminar meu pós-doutorado, quando eu... E a pessoa vai postergando, porque o seu olhar vai mudando. Então, essa felicidade, ela se torna intangível, ela se torna impossível, porque você vai mudando os seus objetivos, os seus planos ao longo da sua existência. É diferente de quando você começa a trazer essa felicidade intrinsecamente. E aí você começa
a observar aquilo que é real, aceitando aquilo e vendo dentro daquilo aquilo que é positivo, aquilo que te dá possibilidades de crescimento e aquilo que te faz ser grato e feliz. Não por aquilo que você almeja ter, mas por aquilo que você tem. Em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não se fizeram presente aqui das reflexões de Hamed, ele coloca que ele considera que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, a meta de curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências através da eternidade nas muitas moradas da casa do Pai. Então, isso é para que nós não estejamos ansiosos, buscando, né, hoje, colher frutos que nós ainda estamos semeando. Nós ainda estamos semeando a verdadeira felicidade. E essa semeadura, ela começa dentro de nós, nesse trabalho interno, que é um processo lento, porque depende muitas vezes de trabalharmos questões que ainda são muito dolorosas, questões que precisam ser abordadas com carinho, com cuidado, mas se nós formos pacientes e entendermos, né, que todos somos viajores e estamos aqui numa única etapa dessa grande viagem, nós vamos conseguir ganhar muito com isso e aprender muito nessa etapa de aprendizado, que é a vida. Que nós possamos seguir confiantes, vivendo a cada dia os seus desafios, a cada dia as suas possibilidades de encontrar felicidade naquilo que é real, daquilo que é a nossa verdadeira vida, aquilo que nos traz maturidade psicológica diante da vida e nos coloca como seres proativos diante da criação, porque como filhos de Deus, nós também somos colaboradores dessa obra maravilhosa que é a criação. Somos co-criadores. Muita paz para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Eu espero vocês aqui na próxima terça-feira para a gente continuar estudando, renovando atitudes. Um bom final de semana, muita paz em todos os corações.